A igreja foi fundamentada a partir da filosofia. Eu A achei patrística. A patrística. Estudei já um pouco sobre a patrística e eu acho que uma das questões aqui que nós conversamos muito é os irmãos da congregação. Se estudarem sobre a patrística, já 90% dos mitos vai acabar ali. Derruba faz sentido, ali, irmão? Já assim, completamente. Se você leu os livros, pelo menos dos 3 primeiros séculos da igreja cristã primitiva, a verdadeira igreja cristã primitiva, maravilhoso. Tem o Didaquê, que é um exemplar, um manual de recomendação aos cristãos da época, né? E essa é uma particularidade interessante até por si só engraçada. Ela é atribuída aos primeiros apóstolos. Era como os cristãos deveriam se comportar. Uma das coisas que ele diz no Didaquê é que os cristãos deveriam prestar atenção nos falsos profetas, que andavam perante o povo, comendo, bebendo, dormindo, se hospedando nas casas, mas que estavam desvirtuando os cristãos da época. Então, até o concílio, né, de Constantino, tem muita coisa linda, coisas maravilhosas, história dos primeiros mártires da igreja. Os 3 primeiros séculos, que é o meu preferido, eles deixam a gente, como cristão, desse tamanhinho aqui. Você vai ver lá a história de pessoas que foram atiradas aos leões, foram queimadas vivas, né? Histórias que historicamente são histórias comprovadamente historicamente reais. É maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto um pouquinho de estudar, sabe, irmão William? E uma das áreas que eu estudo muito é Apocalipse. Eu gosto muito de estudar, sabe? E ali, quando diz Apocalipse 3 das 7 cartas ali, fala totalmente essa época dos 3 primeiros séculos, a primeira, a segunda, a terceira igreja, as perseguições. E é algo, quem estuda um pouco, irmão, fica, de um lado, pode ser que complica um pouquinho as crenças. Se não tiver afirmado, a pessoa pode, né, ali começar... Pode falar, tamo junto. É aquele detalhe assim, né? Quando a gente entrou nesse assunto da filosofia dos primeiros séculos cristãos, você desmistifica muita coisa do que nós acreditamos nesses só 100 anos de congregação. Isso aí é muito pequeno diante de 2000 anos de cristianismo. Então, quando você começa a desmistificar através do conhecimento, e que é, biblicamente falando, uma das ordenanças, examinar as Escrituras, por cuidar de ter nelas a vida eterna. Primeiro de Salmo, bem-aventurado o homem que não se assenta junto com os escarnecedores, antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Poxa vida, é verdade. Pois será como um videiro, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro que produz o seu fruto na estação própria. Ou seja, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele só tem coisa boa nele, ele não tem espaço para outras coisas. E o próprio Paulo, o apóstolo, ele direcionava muito isso, porque ele próprio era um pedagogo. Então eu acho muito bonito quando ele manda a carta para Timóteo e fala: Timóteo, passa lá na casa do fulano, traz a minha capa que eu esqueci lá, mas traz os livros e os pergaminhos que eu acho lindo isso. Está preso, com frio. Está preso. E ele traz os pergaminhos e os livros. Traz para mim, eu preciso ler, eu preciso estar lendo, eu preciso estar estudando, eu preciso escrever e eu preciso de um direcionamento do que eu vou escrever para as igrejas. É claro que quando se fala em livros, em pergaminhos, há muitos que vão dizer assim: mas ele está falando aí da Torá, está falando, com certeza, está falando dos textos de Isaías, da Torá judaica, ele era judeu, mas ele bebia na fonte grega também, que era os filósofos gregos. Paulo, ele é um platonista. Tem partes de cartas de Paulo que, estudando um pouquinho, vai ver puro.
Filosofia pura, inclusive pensamento de pensadores da época, né? Sim, sim.